isso, glória a Deus. Neste momento, vamos agora receber o nosso pastor estadual, Luciano Alves. Faz tanto tempo que ela não vem na igreja que esqueceu até o nome do pastor. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos lá? Pega, por favor, a Escritura Sagrada e abra aí no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E a gente vai ler o que está escrito no versículo de número 14. Vamos direto ao assunto, né? Que a gente não tem muito tempo, mas a gente vai ter todo o tempo do mundo lá na glória. Lá não vai ter contagem regressiva, lá não vai ter cronômetro, né? Lá nós vamos viver 24 horas na presença de Deus e o louvor lá não vai cessar jamais. Acharam o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Embora esse texto seja um dos textos mais utilizados, principalmente nessa época que o mundo está vivendo, hoje nós não vamos falar exatamente daquilo que a maioria dos pregadores falam ao ler esse texto em questão. Mas a gente vai abordar aqui um assunto muito importante, principalmente nos nossos dias. Então aqui o Senhor está falando assim: e se o meu povo, já começa aí, com quem Deus está falando? Com o povo dele. Quer dizer que essa palavra não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para o mundano, não é para aquele que não está no caminho. Essa palavra, ela foi direcionada ao povo de Deus. Então essa palavra é para a gente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por quê que se chama pelo meu nome? Porque nós somos conhecidos como povo do Senhor, ou simplesmente como povo de Deus. Aí Deus diz: se humilhar. Olha só, logo de cara, a primeira coisa que Deus manda o povo dele fazer: se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A gente vai ler mais uma vez, versículo 14, mas aí eu leio e você repete em seguida, vamos lá? E se o meu povo, poxa, que legal, hein? Parece que essa máscara aí tá reverberando o som que sai da sua boca. Porque domingo eu pedi para o povo repetir e a voz parece que não passou da máscara. É o hábito, né? Já está acostumando a ficar de máscara, né? Já está acostumando. Também depois de, sei lá, quanto tempo que a gente está usando máscara, hein, gente? Ah, faz tempo, hein? Quando que tornou obrigatório? Tem um mês já, não tem? Que tornou obrigatório? De novo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Então levante as suas mãos agora e dê uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Pai querido e Deus todo-poderoso, recebe agora o louvor do teu povo. Este povo não veio aqui para ouvir o homem falar
Até porque o que o homem tem a dizer não nos interessa. Só nos interessa agora o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Então fala conosco através da tua palavra. E envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vai e produz o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis sentar. Deus está colocando condições para sarar a vida de uma pessoa, seja na sua família, seja com relação às doenças que uma pessoa possui, ou a qualquer outra área da sua vida. O que Deus está falando aqui é abrangente, é algo que serve para todas as áreas da nossa vida, onde nós estamos padecendo por alguma razão. E aí, ele começa dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Se humilhar. Olha como ele começa. Será que o nosso Deus, ele é um tipo de tirano que gosta de humilhar as suas criaturas, seus filhos, seus servos? Será que é isso? Deus sabe que o ser humano, ele tem uma natureza totalmente independente. E ele sabe que o ser humano, à medida em que vai conquistando espaço e posições, ele vai se tornando soberbo. Você já deve ter conhecido alguém assim. Alguém que não tinha praticamente nada, e quando começou a ter alguma coisa, achou que poderia ficar humilhando os outros, pisando nos outros e se sentindo melhor do que os outros. Deus sabe que o ser humano tem essa deficiência. E a gente sabe que essa deficiência não é defeito de fabricação. Essa deficiência é uma consequência direta do pecado na vida do ser humano. Não tem nada a ver com erro de fabricação. Que Deus criou o homem perfeito. E quando Deus terminou de criar o homem, lá no texto de Gênesis diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então não foi defeito de fabricação. Essa soberba, essa altivez, essa jactância, que muitas vezes permeia o coração do ser humano, ela é uma deficiência que foi gerada pelo pecado na vida do ser humano. Então, pode reparar, quanto mais uma pessoa cresce na escala social, mais a soberba e o orgulho começam a ficar aparentes na vida dessa pessoa. E é por causa disso que muitas pessoas acham, ou acabam achando, que não precisam de Deus. Ah, mas eu já tenho tudo o que eu preciso, eu já consegui tudo o que eu queria. Eu não preciso de Deus. E Deus não gosta de gente soberba. Deus não gosta de gente orgulhosa. Por isso que lá no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, se você puder localizar aí, só para você ter a referência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Tiago disse assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha aí. Quando a pessoa não se humilha diante de Deus, quando a pessoa não reconhece a divindade de Deus e o poder de Deus e a supremacia de Deus, e ela endurece o coração, então Deus passa a resistir àquela pessoa. E quando Deus resiste uma pessoa, consequências terríveis virão sobre a vida dela, porque ela está sendo rejeitada por Deus.
Quando Deus te aceita, você tem todos os benefícios dele à sua disposição. Agora, quando Deus te rejeita, você perde todos os benefícios que ele tem. Então, vamos analisar uma coisa aqui. A vida dos 2 primeiros reis de Israel. Vamos analisar a vida deles. Porque esses 2 homens, eles têm muitas coisas para ensinar. Haviam diferenças gritantes entre esses 2 líderes. E vamos ver primeiro aqui as semelhanças. Primeiro nós vamos ver as semelhanças, depois a gente vê as diferenças. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, ele foi eleito segundo a vontade de Deus? Não. Segundo a vontade do povo, porque o povo dizia assim: todas as nações em volta de nós têm os seus governantes, e nós não temos um rei que governe sobre nós. Olha que absurdo. Quem governava sobre eles? Não era o próprio Deus? Eles tiveram a capacidade de dizer: nós não temos um rei que governe sobre nós. O rei dos reis governava sobre eles. O Senhor dos senhores governava sobre eles. Mas eles não reconheciam o governo de Deus. Eles não reconheciam a supremacia de Deus. Então eles pediram um rei que governasse sobre eles. O que o nome deste primeiro governante significa? Você já parou para se perguntar o que significa Saul? Saul significa pedido a Deus. Tem essa informação registrada. O que significa Saul? Repete aí. Pedido a Deus. Por quê? Porque foi pedido a Deus pelo próprio povo. O povo pediu a Deus que Deus desse a eles um governante, um rei, para que liderasse eles nas guerras que eles tinham que travar. Então Saul quer dizer pedido a Deus. E o outro governante? Que não foi pedido a Deus, mas que foi escolhido a dedo pelo próprio Deus, e que o próprio Deus fez questão de dizer para o sacerdote que ele mandou ungir este segundo governante. Deus fez questão de dizer: eu já encontrei um homem que anda segundo o meu coração. Olha que legal. Já encontrei um homem que anda segundo o meu coração. O que quer dizer Davi? Davi quer dizer amado por Deus. Amado por Deus. Está registrando essa informação? O que quer dizer Saul, gente? Pedido a Deus. E Davi, amado por Deus. Vamos para as semelhanças. Tanto Saul como Davi, ambos tinham boa aparência. Ambos tinham boa aparência. O Davi era ruivo, diferente, de todos os homens de Israel. Ele era ruivo, tinha belos olhos, era formoso. O Saul era forte, também muito belo, e ele sobressaía a todos os homens de Israel dos ombros para cima. Ou seja, falando de um modo grosseiro, ele era o homem mais alto de Israel. Pronto. O homem mais alto de Israel. Todo mundo olhava para ele e falava assim: poxa vida, nem parece que ele é daqui. Porque ele não tem a estatura que os homens daqui têm. Ele é mais alto que todos os homens. Então ambos tinham boa aparência. Ambos tinham uma aparência que era atraente. As pessoas que olhavam para eles ficavam admiradas com aquela aparência que eles tinham. Os dois eram muito parecidos nesse quesito. Ambos foram ungidos por intermédio do mesmo profeta. Qual era o nome do profeta que ungiu Saul?
Samuel. Este mesmo Samuel vai ungir Davi. Quer dizer, eu não estou com coronavírus não, viu? Eu tossi porque eu engasguei com a saliva. Tem que falar, porque numa época como essa, você tosse no lugar, todo mundo sai correndo, né? Arruma água para mim, inclusive, alguém aí, por favor. E olha que interessante, olha que semelhanças nós temos aqui nesses dois. Ah, uma outra semelhança, quase que eu deixo escapar. Ambos reinaram 40 anos. Ambos governaram 40 anos. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, só para desencargo de consciência. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo de número 21. Olha aí, versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por quantos anos? Por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Olha aí, tanto Saul quanto Davi, ambos governaram 40 anos. Olha quantas semelhanças há entre esses dois homens. Diferenças. Vamos pegar lá do comecinho. As diferenças. Obrigado. Deus lhe pague. Muitas foram as diferenças entre esses dois reis, entre esses dois líderes. Eles tomaram caminhos diferentes, fizeram coisas diferentes, viveram de forma diferente, colheram resultados diferentes e morreram de forma diferente. Apesar de terem semelhanças, eles também tinham muitas diferenças. Davi foi escolhido por Deus, Saul foi pedido pelos homens, fora da hora, fora da prioridade de Deus. Saul foi pedido porque o povo rejeitou a Deus, Davi foi escolhido porque Saul rejeitou a Deus. Olha as diferenças. O povo de Israel estava cansado de guerras. Aliás, eu acho que todo mundo cansa de guerra. Cansa ou não cansa? Vamos associar a guerra às lutas da nossa vida. Quem aqui além de mim tem lutas? Levanta a mão. Fala a verdade, chega uma hora que você não cansa. Ah, eu estou cansado dessa luta. Eu estou cansado de ter que enfrentar essa mesma luta. Entra ano e passa ano e essa luta parece que não sai da minha vida. O povo de Israel, eles estavam cansados das guerras, eles estavam cansados das lutas. Então eles pensaram que se eles tivessem um rei que liderasse eles, que governasse eles, então eles estariam seguros e poderiam enfrentar vitoriosamente os inimigos. Eles pensaram isso. Mas Deus lembrou que um rei poderia transformá-los em servos. E esse rei poderia se transformar em um líder tirano, um líder injusto, um líder cruel. Eu te pergunto, há alguma referência na Escritura Sagrada de que o nosso Deus é tirano? De que o nosso Deus é injusto? De que o nosso Deus é cruel? Não. Ele sempre foi justo, Ele sempre foi fiel, Ele sempre foi honesto e sincero e verdadeiro com todos aqueles que creem nele. Só que os israelitas naquela época, eles queriam um rei a quem eles pudessem ver, porque todas as nações têm um rei que se assenta lá no trono, e todos os povos das outras nações vão até os seus reis e contam a eles as suas pendências. Para quem que nós vamos contar o que está acontecendo conosco? É o cúmulo da incredulidade.
Jesus disse: bem-aventurado os que creram e não viram. Nós não estamos vendo Deus aqui. Ou estamos? Não, não estamos vendo Deus fisicamente, não. Mas quantos creem que Ele está neste lugar? Porque está escrito que onde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Nós não estamos vendo, mas o nosso Deus está aqui no nosso meio. Pode ser que os inimigos estejam se levantando ferozmente contra a nossa vida, e pode até parecer que a gente pense que Deus não está vendo, mas Deus está vendo todos os passos do nosso inimigo, e Ele já está preparando a nossa vitória, independentemente do quanto você pense que Ele não está presente. Diga: eu creio nisso. Olha o erro que o povo de Israel cometeu. Eu estou tentando resumir. Eles queriam ser como as outras nações. As outras nações têm os seus reis que governam sobre elas. Nós também queremos assim. Queriam ser iguais às outras nações. Minha gente, Malaquias capítulo 3 diz assim, só não me lembro o versículo, acho que é o 16 ou 18, um dos dois, está na Bíblia: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então você vai bater a mão no peito assim e fala: Deus não me chamou para ser igual. Deus não chamou você para ser igual. O que os outros estão fazendo, a gente tem que fazer também. Não, nós não vamos fazer o que os outros estão fazendo, porque Deus tem um plano pessoal para você e para mim. Deus tem um propósito pessoal para você e para mim. Deus tem um projeto pessoal para você e para mim. Deus tem uma vitória pessoal para você e para mim. Diga: eu creio. Mas eles querem ser iguais às outras nações. Então, Saul não foi definitivamente uma escolha do coração de Deus, mas fruto de um pedido do povo. O povo pediu. Deus falou: tá, eu vou dar um rei para vocês. Vocês não querem que eu governe? Então eu vou dar um homem para governar vocês. Foi porque o povo pediu. Quem era o Davi antes de ser rei? Ele era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas valente, que confiava em Deus, deleitava-se nele, refugiava-se nele, tinha Deus como seu escudo, como seu galardão, e era um homem humilde. Você nunca vai ler na Escritura, você pode até procurar, mas você nunca vai ler na Escritura que Davi chega em casa e começa a contar para Eliabe, o seu irmão mais velho. Você não vai acreditar, eu estava lá apacentando as ovelhas e apareceu um leão e tentou devorar uma das ovelhas do nosso pai, e eu lutei com o leão, e eu venci o leão, e eu matei o leão, e eu livrei a ovelha. Está escrito isso na Bíblia? Alguma vez Davi contou das suas façanhas lá no campo, apacentando ovelhas, para os seus irmãos? Nunca, porque ele nunca quis se promover. Aquele que se autopromove torna-se o mais soberbo de todos os homens. Aquele que é promovido por Deus torna-se o mais humilde de todos os homens. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Vamos fazer um paralelo aqui rapidinho. Quem lembra do Zé do Egito? Antes de ser do Egito, ele era simplesmente um filho de Jacó, que era invejado pelos seus próprios irmãos. Mas por que os irmãos do Zé tinham inveja dele, gente? Porque ele contava para os irmãos o que Deus contava para ele. Deixa eu te ensinar uma coisa: tem gente que não compreende o seu sonho. Eu vou além, tem gente que não aceita o seu sonho. Tem gente que não admite o que você está prestes a viver.
Porque ela olha para ela e vê que ela não tem capacidade nenhuma de chegar onde você vai chegar. Por isso ela vai fazer de tudo para parar você. Olha a diferença. O Zé contava tudo para os outros que Deus contava para ele. O Davi lutava com o leão. Fica de pé, urso. Lutava com... Desculpa aí. Não vai ficar chateado não, né? Não vai me processar por bullying, vai? Por favor, né? Por favor, né? Lutava contra o urso, vencia o urso. Eu não vou falar para você se jogar no chão, porque aí já é demais, né? Vencia o urso, vencia o leão e não ficava contando para todo mundo o que aconteceu. Como é que se chama isso? Humildade. Eu não preciso me promover, eu tenho um Deus que me promove. Amém? Nós vamos sair dessa luta promovidos. Fala assim comigo: Deus está me promovendo nessa luta. Quem aqui está na luta? Levanta a mão. Todos nós estamos, o mundo todo está, mas Deus está nos promovendo nessa luta. Nós não vamos ficar tocando trombeta diante daquilo que nós estamos fazendo ou diante daquilo que nós estamos conseguindo. O próprio Deus vai anunciar a nossa vitória. Levanta a mão para o céu e fala assim: meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Qual era o propósito desse jovem chamado Davi? Agradar a Deus. Ele escreveu vários salmos. Dentre eles, lá no 37, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Quando Deus olhou para Davi pela primeira vez, Ele viu isso em Davi, um homem que tinha disposição para agradar a Deus. Por isso que Deus o escolheu. Amados, o nosso coração precisa ter esse anseio por Deus. Ele precisa se deleitar em Deus, ele precisa ter prazer em agradar a Deus. Porque a pessoa que é humilde, ela sabe reconhecer que o mais importante é agradar a Deus, não a si mesmo. Olha o que diz o Mateus capítulo 23, versículo de número 13. Você está conseguindo acompanhar? Desculpe eu estar correndo, tá? Mateus capítulo 23, versículo 13. Olha o que Jesus falou: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Olha só o que estes homens faziam. Amados, o que Deus exige da gente? Será que Deus quer que só você e eu sejamos humildes? Não. Se Deus está exigindo que você e eu sejamos humildes, é porque isso vem dele mesmo. Isso está nele. Deus nunca vai pedir para você ser uma coisa que Ele não é. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que Ele não faz. Porque Ele sempre será o maior exemplo. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus fala: humilde de coração. Deus não quer que você seja humilde e Ele é orgulhoso. Deus detesta gente orgulhosa, gente que acha que tem um rei na barriga. Por que você acha que Deus tirou o reino de Saul? Porque ele não era humilde para aceitar a direção de Deus. Mas nós estamos vivendo uma época em que a direção de Deus é tudo. Sem a direção de Deus a gente vai sucumbir. Escute o que eu estou te falando. Nós estamos vivendo uma época onde ninguém sabe o que está acontecendo e ninguém sabe o que fazer para mudar o que está acontecendo. Eu estava lendo uma matéria onde um médico especialista em infectologia,
estava dizendo: nós não sabemos o que fazer, e quem está dizendo que sabe o que fazer está mentindo. Nós não conhecemos essa doença, não sabemos como essa doença se desenvolve, não sabemos como essa doença escolhe as suas vítimas, simplesmente ficamos assistindo. Nós estamos de camarote assistindo tudo acontecendo e não podemos fazer nada. E se alguém diz que pode fazer alguma coisa, é alguém que está querendo se promover diante do que está acontecendo. Então, quando nós não sabemos o que fazer, o que nós precisamos ter? Uma direção de Deus. Eu vou te dar um exemplo de alguém que não sabia o que fazer e esperou uma direção de Deus. Josafá recebeu uma notícia que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Edom estavam armados e organizados em batalha para se levantar contra Judá e destruir o povo de Judá e o rei. Sabe o que Josafá disse num trecho da sua oração? Porque ele foi orar. O que é que nós temos que fazer nesse tempo, hein, gente? Orar, vamos orar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que orar. Aí ele se pôs de joelhos e começou a orar ao Senhor. Num determinado trecho da oração ele disse assim: Senhor, nós não sabemos o que faremos contra esta grande multidão que vem contra nós. Olha o que ele disse: nós não sabemos o que faremos. Como é que um rei, líder de uma nação, diz: eu não sei o que fazer? Porque é no momento da crise que o líder precisa se revelar. É verdade ou não é? É no momento da crise que o líder precisa aparecer, que o líder precisa assumir as rédeas, que o líder precisa liderar e organizar e dizer: olha, é isso que a gente vai fazer. Mas Josafá se trancou no quarto e falou para Deus: nós não sabemos o que faremos contra esta grande multidão que vem contra nós. Mas sabe como ele terminou a oração? Porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ó, se os nossos olhos estão postos em Ti, o que ele está dizendo? Para onde o Senhor for, a gente vai. Se o Senhor for para lá, a gente vai para lá. Se o Senhor for para lá, a gente vai para lá. Se o Senhor for em frente, a gente vai em frente. Nós vamos fazer o que o Senhor faz. Nós vamos seguir a Tua direção. Diga glória a Deus. Levanta a mãozinha assim para o céu e fala: Deus, me dá direção. Me dá direção. Tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está abrindo falência, tem gente que não tem como pagar nem a conta de luz, muito menos a conta de água, tem gente que não tem o que comer em casa. O que está faltando é recurso financeiro para a nação? Não, o que está faltando é direção. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver direção, você gasta tudo num dia e no outro dia você está passando fome de novo. Compreendeu? Sim ou não? Temos que ser humildes o suficiente para aceitar a direção de Deus. Deus mandava o sacerdote falar para Saul: Saul, não é por aí. O Saul balançava a cabeça. Sabe aquele cachorrinho que você coloca atrás do carro, que quando você freia ele fica assim? Parece que está concordando com tudo que você está fazendo. Na frente do sacerdote ele balançava a cabeça, como se estivesse concordando. Quando o sacerdote virava as costas, ele chamava os conselheiros e dizia: o velho não sabe de nada, o rei aqui sou eu. Você vê humildade nisso? Sim ou não? Soberba, orgulho. Olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 15. Deus vai tirar Saul, porque ele não quer aceitar a direção. Então aí no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 10, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, eu acho muito forte isso. Achou? O que Deus disse, gente? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Que coisa, hein? O mesmo Deus que promoveu se arrependeu de ter promovido. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Pula lá para o versículo 23. Deus fala:
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul se tornou rebelde. Quando Deus te dá uma direção e você vai na outra direção, uma direção contrária da que Ele te deu, você está praticando a rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Qual é a diferença? É que Saul ouvia a voz de Deus e a direção dada por Deus e ele desobedecia. Davi não, quando ele ouvia uma direção de Deus, ele obedecia. Davi tinha um coração obediente. E para obedecer tem que ter humildade, tem que ser humilde para obedecer. Tem que ser humilde. Baixar a cabeça, dizer sim, Senhor, é isso mesmo, a gente vai fazer o que o Senhor está mandando. Tem que ter humildade. Se você ler aí o versículo 5, nós estamos... Aliás, eu vou ler aqui em outra referência, que eu acho que tem mais detalhes do que aqui em Samuel. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Vamos lá, é o mesmo capítulo, por coincidência é o mesmo capítulo. Capítulo 15, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias o Eteu. Você vê? Olha que diferença. Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida. Amados, se você ler a história de Davi, você vai ver que o sonho de Davi não era se exaltar nem se gloriar. Pelo contrário, o sonho de Davi era honrar a Deus, construindo uma casa para ele. Esse era o sonho de Davi. Davi nunca quis ter palácios e joias e ouro, ele nunca desejou isso. O desejo de Davi era honrar a Deus, exaltar a Ele. Só você ler os salmos que ele escreveu que você vai ver isso. Por que a humildade é importante? Em tempos como este que nós estamos vivendo, nós temos que ter humildade para ouvir atentamente a direção que Deus nos dá a cada dia. Por que a humildade é importante? Eu não vou falar o que eu penso não, eu vou só ler o que está escrito na Bíblia. Pode ser? Salmos de número 113 e versículo de número 5. Salmo 113, versículo 5 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Olha só, Ele está no lugar mais alto e mesmo assim se curva. Se curva. Se curva. Como é que se chama isso? Humildade. Como é que um senhor se curva diante de servos? Jesus era senhor e se curvou diante dos discípulos e ainda pediu para que eles tirassem as sandálias e lavou os pés aos discípulos. Humildade, se curvou ali, ó. Por que a humildade é importante? Diga assim: porque o meu Deus é humilde. Fala, o meu Deus é humilde. Isaías 57, versículo 15, eu gosto bastante desse. Isaías 57, versículo 15, vamos lá? Está escrito assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Tem gente que está lá em cima que não quer descer de jeito nenhum para falar com quem está lá embaixo. É ou não é? Mas o nosso Deus é assim? Não. Olha para o céu assim, levanta a mão para Deus e fala assim: como eu tenho orgulho do Senhor. E vai falar: não é? Você acha que a palavra orgulho só tem um sentido errado? Não, tem um bom sentido também. Levanta a mão para o céu e fala: como eu tenho orgulho do Senhor. Fala assim: como eu admiro o Senhor. Pronto, já que você não quer falar orgulho.
Fala, como tu és maravilhoso, meu Deus. Como é que pode o Senhor ser tão alto e estar junto com o abatido ao mesmo tempo? Como é que pode? Deus habita no coração humilde. Amados, não pode haver amor genuíno se não houver humildade. O apóstolo Paulo disse que o amor não se ufana, ou seja, não se orgulha. Está escrito lá em 1 Coríntios 13, 4. 13, 4. Depois você confere lá. É o espírito de humildade que lidera o homem para que ele possa não se concentrar somente nas suas necessidades, mas também nas necessidades dos outros. Muitos estão perecendo. Muitos estão perdendo a própria vida porque não tem humildade para reconhecer, não tem humildade para aceitar a direção que Deus dá. Eu termino lendo Tiago capítulo 4. Eu vou pedir para você ficar de pé, por gentileza. Vou terminar lendo aqui Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus existe aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Coloca a mão no coração assim, sobre o coração e fala, Deus vai me dar graça. Fala, diante de tudo isso, Deus vai me dar graça. Mas ele diz aí no versículo 7, agora para encerrar: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeter a Ele. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é um tempo onde nós devemos nos sujeitarmos a Deus. Quando a adversidade vem, Deus quer encontrar um povo submisso a Ele. Porque o povo que é submisso a Deus não cai na adversidade, prevalece na adversidade. Levanta as duas mãos assim, vamos orar? Diga comigo, meu Deus e meu Pai, eu creio que eu fui chamado e escolhido pelo Senhor para viver um tempo novo, aonde todas as coisas velhas serão apenas parte do meu passado, e eu vou viver aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração dos homens. Mas para isso é necessário que o meu coração esteja aberto e disposto a aceitar a direção que o Senhor me dá. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando. Me ajuda a discernir a direção que o Senhor está mostrando. E não permita que a altivez, que o orgulho e que a soberba do meu duro coração me faça sair da presença do Senhor. Meu Deus, perdoa a minha falha, perdoa a minha fraqueza, perdoa a minha iniquidade, e faça neste momento uma limpeza completa no meu coração. Tira da minha alma tudo aquilo que contraria a tua vontade. Deposita no meu espírito, no meu ventre, a tua presença. E não permita jamais que a sua presença saia de dentro de mim, em nome de Jesus. Agora eu quero que você levante as mãos
da forma mais extravagante que você pode levantar, sem nenhuma formalidade. Levante as tuas mãos. Se você quiser baixar as mãos, deixar uma levantada, a outra baixada, não importa. O importante é que você agora abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Faça isso agora. Faça isso, faça isso. Se esqueça de toda formalidade. Formalidade agora não é bem-vinda aqui. Porque nós estamos na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos liberdade. Aonde o Espírito de Deus habita, ali a liberdade. O Espírito de Deus está aqui, então tenha liberdade para glorificá-lo. Tenha liberdade para exaltá-lo. Tenha liberdade para bendizê-lo. Tenha liberdade para abrir a tua boca e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Oh glória! Ria lama shurikilias, ria lama suri andonobre andalama sou. Meu Deus, por uma questão de responsabilidade, nós não vamos impor as mãos sobre esta pessoa, mas nós queremos que hoje haja algo diferente aqui. Que o Senhor toque nesta pessoa com as tuas mãos. Porque melhor do que ser tocado pela mão do homem, ainda que ele seja ungido, ainda que ele seja de Deus, é ser tocado pelo Senhor. Toca, meu Deus, toca na vida desta pessoa, toca neste homem, toca nesta mulher, toca neste jovem, toca nesta criança, toca, 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 toca. Oh glória! Ria lama suri canta lama chori andeleis. Reba laba subri canto lobre andeleme faz. Ria lia souri andelebre canta lá minha subri anda lá minha sobrenábias. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Você vai ser renovado agora. Seja renovado nesta noite. Seja renovada nesta noite. Você que está assistindo em casa, seja renovado, seja renovada. Seja tocado, seja tocada. Deixe o Espírito Santo dirigir você. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Oh! Glória ao teu nome, Senhor. Ria xalabassuri que li andeis. Ria lamassuri cantonou. Ria lamachuri andarama e suri andeleis. Meu Deus, nós estamos aqui na mesma condição de Pedro, que dizia: para quem iremos nós? E para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Querido, levante a sua mão mais um pouquinho, levante a sua mão. Com a sua mão levantada, assim, com as mãos levantadas, comece a aplaudir ao Senhor. Mas feche os olhos e só aplauda. Feche os olhos e somente aplauda, 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 aplauda. Vamos louvar ao Senhor com esses instrumentos poderosos que Ele nos deu. Deus nos deu mãos como instrumentos para louvarmos a Ele, para bendizermos o seu nome, para exaltarmos a Ele. Então exalte ao Senhor com as tuas mãos. Isso. Oh glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Esse é um tempo de sermos dirigidos por Deus. Diga: Deus me dirige. Não, olha para Ele. Olha para Ele. Você sabe que o Pai está acima de você. Sempre esteve e sempre estará. Então olha para Ele e fala: Deus me dirige. Fala: Senhor, me dirige. Eu não quero mais andar no meu próprio caminho. Eu não quero mais fazer a minha própria vontade. Eu quero ser dirigido por Ti. Por que Deus tirou Saul e colocou Davi? Porque Saul queria dirigir, Davi queria ser dirigido. Pergunte aí para a pessoa que está distante de você: quem você vai ser nesse tempo? Você vai ser o Saul ou o Davi? Você vai ser o dirigente ou o dirigido? Hein? Diga: eu vou ser o dirigido. Eu vou ser o dirigido.
E quando Deus dirige, a gente nem sabe no que vai dar, mas lá na frente a gente vai ser surpreendido por Ele, porque Deus nunca vai te dirigir para um lugar onde você não seja abençoado. Amém? Vamos adorar ao Senhor agora com as nossas ofertas. Quero que você prepare aí a sua oferta para a casa de Deus. Prepare o santo dízimo, se você vai devolver o santo dízimo hoje. Você que está em casa também, prepare a sua oferta, prepare o seu dízimo. Pastor, como é que eu faço? Manda pelo celular. Faça lá uma transferência pelo aplicativo, se você usa o aplicativo. Se você não usa o aplicativo, faça uma transferência pelo computador. Se você não usa o computador, aí você pode ir até um caixa eletrônico, mas vai de noite. Não vai de dia não, porque de dia tem fila. Aí você vai ficar aglomerado lá com outras pessoas. Mas se você quiser fazer o depósito na conta da igreja, no Bradesco 1074, agência, e a conta corrente 35333, dígito 7. Estou falando rápido por causa do tempo. E no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Está na tela aqui para você anotar aí. E você que está aqui na igreja, você que veio na casa do Senhor, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua fé, porque sair de casa, quando todos estão dizendo fique em casa, é uma atitude de fé, viu? Não é irresponsabilidade não, é fé. Irresponsabilidade seria se você estivesse contaminado, se você, mora com pessoas que são do grupo de risco, ou se você fosse uma pessoa que faz parte do grupo de risco. Querendo ou não, a gente não pode deixar de falar esse lado. A fé, ela tem que ser prudente, ela não pode ser tola. É ou não é? Nossa fé tem que ser prudente. Então, enquanto a poeira não baixa, nós vamos continuar reproduzindo as recomendações que estão sendo feitas pelas autoridades de saúde. Então vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelos dízimos. Pastor Luciano, eu vou devolver o santo dízimo hoje. Como é que eu faço? Vem aqui para frente, você que vai devolver o santo dízimo hoje. E você que está com a sua oferta em mãos, erga bem alta a sua oferta em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a vida do dizimista e o dízimo, eu abençoo a vida do ofertante e a oferta. Consagra, multiplica e faz prosperar a vida desta pessoa como nunca jamais ela prosperou. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Pode vir à frente, deposite numa destas arcas aqui o seu santo dízimo, a sua oferta. Faça isso com amor, faça isso com alegria. Nosso Deus ama aquele que dá com alegria. Quando é que eu vejo você aqui novamente? Sexta, você vem sexta-feira? Sexta-feira é o dia de colocar o capeta para correr, viu? Sexta-feira é o dia da gente mostrar para o diabo quem é que manda. Ele não manda nada não, quem manda é Jesus. Então vem sexta-feira para você receber as armas espirituais, para vencer o inimigo que quer te destruir, que quer te roubar, que quer te matar. Então venha sexta-feira para isso. Amém? Eu vou dar a bênção final. Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado, atrás, na frente. Pergunta assim, qual foi o tamanho da sua bênção hoje? Foi grande? Então eu quero que você abra os braços agora do tamanho da bênção que você recebeu. Domingo nós teremos a Santa Ceia nos 3 horários, tá? Às 8 horas da manhã. A Santa Ceia também terá horário reduzido. Às 3 da tarde e às 6 da noite. Teremos a Santa Ceia presencial nos 3 horários. Mas, se você tem pessoas na sua casa que não estão podendo sair de casa por conta dessa pandemia e por elas serem do grupo de risco, você vem, toma a Santa Ceia aqui e você leva o kit para a pessoa na sua casa. Ah, pastor, mas lá em casa é um time de futebol para tomar Santa Ceia, é 11 pessoas, não tem problema não, você vai levar 11 kits, com pão e com suco de uva, e você vai servir a Santa Ceia para aquela pessoa lá na sua casa. Se você não sabe como servir a Santa Ceia,
pegue o áudio que eu ensinei aqui no domingo, como serve a Santa Ceia, pegue com o pastor Bruno, manda o teu WhatsApp para ele e encaminha para você o áudio lá. Ele já colocou no grupo daqui da igreja, mas muitas pessoas não estão no grupo aqui da igreja. Aí, falando em grupo, deixa eu só esclarecer uma coisa. Esse grupo não foi criado com a intenção de ficar batendo papo, simplesmente com a intenção de informar o que está acontecendo. Porque eu tenho uma opinião particular sobre essa questão de grupo de WhatsApp. Eu não acho legal. Por isso que a gente colocou lá um grupo que é restrito apenas aos administradores postar mensagens. Se você precisar falar comigo, precisar falar com o pastor Bruno, é só você pressionar o dedo lá na mensagem que a gente mandou e clicar em responder. Aí você vai falar diretamente com o pastor no privado. Por que a gente fez assim? Porque, infelizmente, dentro da igreja existem muitos sábios, mas dentro da igreja também existem muitos que têm falta de sabedoria, que acabam postando coisas que não são edificantes. Isso gera uma poluição de informação, o que pode levar até algumas pessoas a serem escandalizadas e se desviar da presença de Deus. Então, tenha um cuidado muito grande com isso. É só por isso. Eu não gosto de grupo onde eu não posso falar nada. Então, saia do grupo sem problema nenhum. Ninguém vai ficar chateado com você, tá? Se você não aceita os termos. É igual um contrato, né? No contrato tem lá, aceita os termos. Hoje em dia você baixa um programa na internet, se você quiser usar aquele programa, você tem que aceitar os termos. Se não aceitar os termos, você não consegue instalar o programa, não consegue operar o programa no computador. Esse grupo é mais ou menos assim, tá bom? Quer falar com o pastor, manda mensagem no privado. A gente conversa, a gente troca ideia. Quer receber oração, a gente grava oração no WhatsApp e manda oração para você, sem problema nenhum. Tá? É só por isso, só explicando para que alguns não acabem ficando chateados de graça. Vamos lá? Quem foi abençoado, diga assim: seja. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, do amor, da saúde, da prosperidade. Que Ele vos leve em paz para os vossos lares e vos guarde debaixo do seu infinito amor. Não somente hoje, mas para todos sempre. Traga todas as bênçãos, se abrace, se ame, se valorize. Se queira bem, receba o meu abraço de todos os obreiros e voluntários. Todos nós te amamos muito. Abraça mais apertado, porque agora você está abraçando Jesus, que está em você. Ele que te ama, que deu a vida por você, que nunca te deixou e jamais te deixará. Agora você vai abraçar aí o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te dirige. É Ele que vai te dar direção a partir de hoje, para você não errar o caminho e para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Abraça o Espírito Santo, fala: como eu te amo, Espírito Santo, como eu preciso de Ti, como eu dependo de Ti. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você, comigo e com todos nós, hoje, agora e para sempre. Vamos dizer um assim seja bem alto e bem forte. E viva! Aplauda Jesus. Dê um sorriso com os olhos. Dê a paz do Senhor assim no vento. E diga para a pessoa aí: vai na paz, vai na bênção. E até sexta-feira, em nome de Jesus.